Amados e queridos, a paz do Senhor, a paz de Cristo ou a paz de Deus. Qual paz você quer? Qualquer delas está correto, caso você esteja fazendo a vontade de Deus. A Bíblia chega a dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. A própria palavra diz isso. Para que nós venhamos alcançar a salvação, temos que estar na palavra de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos que há muitos anos eu venho estudando a palavra de Deus e eu pude, através da palavra de Deus, reconhecer algo que milhões e milhões de pessoas ainda não conhecem. Nós sabemos que existem as EQMs. O que são EQMs? Você sabe? Experiências de quase morte. Você já ouviu falar? Arrebatamento de espírito, você nunca ouviu falar? Pois é, eu entrevistei pela misericórdia algumas destas pessoas que eu fiz a entrevista, pessoas que foram arrebatadas até o paraíso, outras pessoas foram até as profundezas do inferno. Eu sinto muito, irmãos, você que não acredita que essas pessoas foram arrebatadas, eu sinto muito, mas eu vim provar para você dentro da Bíblia que pessoas foram arrebatadas. O caso de Paulo. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12. A Bíblia fala que ele relata aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, ele relata que, dizendo assim: conheço um homem em Cristo, que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Só sei que tal homem, se no corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Por que não era lícito falar? Porque naquela época os judeus consideravam como heresia. Você não viu Estevão, não foi apedrejado, porque ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita. Foi apedrejado porque isso, eles reconheceram, já estavam revoltados com as palavras que Estevão pronunciou, com o debate que teve dentro da palavra, acerca da palavra, porque ele era poderoso nas escrituras, ele conhecia as escrituras. Então eles não puderam com Estevão, devido à grande sabedoria que Deus lhe deu. Então, por causa disso, porque Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos, ele contemplou os céus abertos, então consideraram como blasfêmia. Como até hoje, se você disser em uma igreja que você está vendo a visão de um anjo, algo assim, engraçado, ele viu o Filho de Deus assentado à sua direita. Você vê que coisa. O povo, irmãos, eles acreditam no que está escrito, muitas das vezes ficam com dúvidas, mas o que acontece no hoje, eles são incapazes de acreditar. 99% das pessoas não acreditam. Mas a palavra de Deus não deixa dúvida em 2 Coríntios capítulo 12. Vimos lá também em Apocalipse capítulo 4. Você que leu Apocalipse capítulo 4, você vai ver João descrever o próprio Deus, as características físicas de Deus, uma coisa muito séria, uma coisa que cabe a nós pensarmos 2, 3, 4 vezes antes de abrirmos nossa boca para dizer que não acreditamos nessas coisas. Nós temos que fazer uma sondagem, examinar as escrituras. O que é examinar as escrituras de João 5,39? É você conferir, fazer uma conferência. Se você não confere com a Bíblia, como é que você vai debater sendo que você não tem conhecimento bíblico? Não pode, você tem que analisar tudo. Irmão, eu fui arrebatado, fui até o terceiro céu. Eu não posso discordar de alguém que diga isso. Por que eu não posso discordar?
Porque 2 Coríntios capítulo 12 me dá suporte. Apocalipse capítulo 4 em diante me dá suporte para isso. E nós sabemos que são centenas, aqui no Brasil milhares, e em outros países também. Países como Equador, Bolívia, Estados Unidos, pessoas que foram arrebatadas, pessoas que tiveram experiências de quase morte e voltaram para testemunhar. O caso do irmão Daniel Equechuco, que ficou morto por 3 dias. Aqui no Brasil temos a missionária Francelina, a irmã Elizabeth Ferraz. A irmã Elizabeth Ferraz teve arrebatamento, parece que 3 ou 4, quarto arrebatamento ou quinto, se não me engano. O pastor Regino, bispo de Brito, a mesma coisa. Foi arrebatado em espírito. O espírito sai do corpo. O espírito sai do corpo e é levado por anjos. Muitas das vezes o próprio Jesus vem. Mas Jesus só vai voltar aqui, conforme diz 1 Tessalonicenses 4,16. Olha, irmãos, os mistérios de Deus são coisas que é melhor a gente ficar calado do que blasfemar contra as coisas de Deus, sendo que muitas das vezes nós não temos competências para isso. Aí alguém me pergunta, irmão, essas irmãs que têm tido esses arrebatamentos são irmãs muito simples, poucas têm estudo, mas isso é óbvio. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você leu não? 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 2,14, o que diz? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o 3,18, 1 Coríntios 3,18, o que diz lá? Que ninguém se engane a si mesmo. Se alguém neste mundo se tem por sábio, faça-se de louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, ele conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Então não adianta questionar, Deus escolheu e acabou. Deus preferiu escolher os pequenininhos, as pessoas que não têm muito estudo, as pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer um estudo teológico. Então essas pessoas são escolhidas para receber essa revelação de Deus. O arrebatamento de espírito é um mistério de Deus. Examine a Bíblia e você verá. Cabe orar. Nem todos os arrebatamentos de espírito do passado foram registrados na Bíblia, mas com certeza tiveram vários. O trabalho é de Deus, meus irmãos. Deus usou Noé, o único homem, para pregar o Evangelho e dizer que o mundo seria destruído pelo dilúvio. E aconteceu. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Noé levou 100 anos para construir a arca. Seria injustiça da parte de Deus? Ele quis assim. Quem sou eu? Quem és tu? Somos nós para poder debater contra Deus? Quantas pessoas fazendo gravações acerca dos arrebatamentos de espírito, dizendo que é uma farsa. Isso é um perigo. No dia do juízo final, todos irão dar contas de cada palavra que foram ditas. Imagina naquele dia o Senhor falar, e eis que eu vou julgar muitos aqui que duvidaram dos arrebatamentos de espírito, que disseram que não é de Deus, que é antibíblico. Irmão, com que base bíblica Paulo falou o arrebatamento de espírito dele? Nenhuma. Não existia. Se for ver bem,
Porventura Abraão foi arrebatado ao terceiro céu? Não foi. Porventura Moisés foi arrebatado até o terceiro céu? Não foi. Elias foi e ficou, não voltou. Enoque foi e ficou, e lá e para cá não voltou mais. Então é um mistério. Daniel não foi arrebatado até o terceiro céu. Não foi até o paraíso. Enquanto em vida, não. Mas Deus preparou esses mistérios. Você viu lá a revelação que Ezequiel teve? A visão de Ezequiel? Uma coisa profunda. Ele descreve a glória do Senhor. O ser assentado sobre os querubins. Provavelmente os querubins carregando o próprio Deus. Ele descreveu, Ezequiel descreveu. Isaías ficou até com medo quando ele viu a glória do Senhor. Os querubins. Ele ficou com medo. E aí o Senhor enviou aquele querubim que pegou aquela brasa de fogo do altar com uma tenaz e tocou em seus lábios e purificou, porque ele era homem de lábios impuro. Você que fala palavrões, tome cuidado. Eu tenho trabalhado nesse empenho de divulgar os arrebatamentos de espírito. A irmã Valéria eu conheço pessoalmente. A irmã Valéria, conheço a irmã Jacira. Fui entrevistar uma irmã pessoalmente, ainda não gravei o testemunho dela, vou gravar em breve. Ela foi arrebatada, o Senhor levou até as profundezas do inferno. Aí alguém disse para mim: irmão, com que base bíblica descreveu o inferno? Com que base bíblica, eu pergunto também, com que base bíblica Paulo descreveu aquele arrebatamento de espírito que ele teve? Porque no Antigo Testamento ninguém foi arrebatado até o terceiro céu. Você não acha isso. Você não vê falar no Antigo Testamento que alguém foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Não existe. Então Deus escolheu a Paulo para que tivesse. Então nesses tempos futuros, quando já é a última hora, os últimos segundos da volta de Cristo, por que Deus está permitindo pessoas serem arrebatadas? Você sabe por quê? Por causa das falsas religiões que dizem que não existe inferno, que o inferno é aqui mesmo. Então Deus tem levado centenas e centenas de pessoas para comprovar a existência do inferno. O inferno existe, meu irmão. Marcos 9:43 diz: se o teu olho fizer tropeçar, se o teu pé fizer tropeçar, se a tua mão fizer tropeçar, arranca e lança para longe de ti, porque é melhor entrar no reino do céu cego, coxo ou maneta, do que tendo os dois ires para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Isso está escrito. Marcos 9:43. Mateus 5:29, Mateus 18:8 também está falando. Lucas 16:22, a parábola do rico e o Lázaro. Você quer uma probabilidade mais clara do que aquela? Meu Deus, a coisa séria. O rico se encontrava num lugar de tormento. E ali, quando ele avistava Lázaro, ele pedia: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque eis que estou atormentado nesta chama. Viu? Depois o Senhor disse: não, tem um abismo onde quem está lá não vem para cá, e quem está aqui não passa para lá. Então, pai Abraão, manda Lázaro e lá na casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham parar neste lugar. Pai Abraão falou o quê? Tem Moisés e tem os profetas, ouçam. Ah, pai Abraão, mas se alguém ressurgir dentre os mortos, eles acreditarão. Pai Abraão virou e disse o quê? Se não acreditam em Moisés e nem nos profetas,
tampouco se convencerão, ainda que alguém surja dos mortos. Isso foi a coisa mais certa que foi dito em Lucas 16, 22. Porque quantas pessoas voltaram dentre os mortos? Adão de Campo voltou dentre os mortos. Veja o testemunho aí no YouTube do Adão de Campo. Voltou dentre os mortos, ressuscitou, ficou 3 dias morto, coração estourado pelo infarto que sofreu, foi tirado uma bacia de sangue. Depois Deus fez com que ele ressuscitasse novamente. E muitos ouviram o testemunho do Adão de Campo, ainda murmuraram, blasfemaram, disseram que não tem base bíblica para isso. Sempre vão falar isso. Sempre vão falar, é a mentira que os judeus fizeram quando Jesus ressuscitou. Por que eles mentiram? Que Jesus não havia ressuscitado quando o anjo desceu, apareceu lá, removeu a pedra e Jesus ressuscitou. Os judeus inventaram a mentira dizendo que eles dormiram e que os seus discípulos vieram e levaram o corpo embora. Então, os incrédulos vão ser lançados no lago de fogo. Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15 fala, tudo fala contra os incrédulos. Jesus falou duramente contra os escribas e fariseus, porque eles eram incrédulos. Leia lá Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o dízimo, e dizimais do endo, do cominho, da hortelã, e desprezais o mais importante da lei. Quais são? O juízo, a misericórdia e a fé. Eles eram incrédulos, eles desprezavam a fé. Eles não tinham fé em Deus, eles não acreditavam. Quando Jesus repreendeu a Tomé, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente, ou seja, acredite. Então, meus queridos, eu trabalho com isso há muitos anos e quero dizer para você que a base bíblica nós temos em 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo foi levado até o terceiro céu, e Apocalipse 4, onde João também foi arrebatado em espírito, e lá ele pôde, por meio de um anjo, ver todos os mistérios que ele descreveu. Inclusive, quando o anjo mostrou toda a revelação, ele prostrou de joelho para adorar o anjo, e o anjo impediu que isso acontecesse, né? Pode ler lá em Apocalipse 22:8 em diante, que você vai chegar nessa passagem onde João prostrou de joelho para adorar o anjo que revelou o Apocalipse, que mostrou para ele. Então, meus queridos, arrebatamento de espírito é algo real. 99% dos pastores, dos presbíteros, diáconos, eles não vão pregar esse assunto, porque é proibido. O diabo não vai aceitar, ele vai lutar, só vai conseguir pregar, falar acerca desses arrebatamentos ou acreditar neles quem tiver na graça, quem tiver cheio do Espírito Santo. Caso contrário, vão blasfemar, vão murmurar, mas naquele grande dia vamos frente a frente ver o Rei, o qual dirá que todas essas coisas foram verdades. O arrebatamento da irmã Francelina, o arrebatamento do irmão Adão de Campos, presbítero Adão de Campos, até já faleceu, né? O arrebatamento da irmã Valéria, da irmã Jacira, do Egino bispo de Brito, ficou 4 dias no monte sem descer, em oração e jejum, e ali 2 anjos apareceu. Olha que interessante, 2 anjos apareceu e levou ele em arrebatamento de espírito. Que Deus abençoe. Só peço a você que não acredite, busque a Deus, ore a Deus, que Deus pode mostrar para você mesmo. Essas pessoas que colocam vídeos contra-atacando, dizendo que esses arrebatamentos é uma farsa, esses aí vão ter um duro juízo da parte de Deus, porque eles estão tocando em algo divino, algo do Espírito Santo, e pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e não tem perdão.
A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Alguém dizer que esses arrebatamentos é do diabo, meu Deus do céu, é uma blasfêmia enorme e vai custar o lago de fogo. Infelizmente, eu tenho essa plena certeza do que estou falando, porque pela misericórdia eu estudo esses arrebatamentos há muitos anos. Que Deus fale no teu coração e que você ore, que o Senhor pode revelar para você mesmo esses